Muita gente pode olhar para essa fonte e pensar: não vale a pena o conserto. E eu concordo. Se fosse um reparo para cliente, considerando o preço dessas fontes hoje, na maioria das vezes realmente não compensa. Mas esse vídeo não é sobre isso. O objetivo aqui é ensinar eletrônica, porque esse tipo de conhecimento não fica preso a essa fonte. Ele serve para qualquer fonte chaveada, principalmente para equipamentos de maior qualidade, onde o reparo realmente faz sentido. Então, mesmo que no final a conclusão seja não vale a pena recuperar, o aprendizado que ela proporciona vale, e muito. Hoje a gente vai fazer exatamente isso: entender o que aconteceu, analisar o primário dessa fonte e aprender eletrônica na prática. Olá a todos, sejam bem-vindos. Antes de sair removendo tudo, vamos alinhar uma coisa importante. Essa aqui é uma fonte chaveada clássica, baseada em meia ponte, half bridge, com controle PWM e isolamento por transformador. Tudo o que acontece no secundário depende do primário. Então, qualquer falha aqui pode se propagar. E é exatamente isso que parece ter acontecido. Vamos começar removendo os componentes danificados do primário. Aqui na entrada de alimentação dessa fonte, encontramos um termistor. Algo muito sério aconteceu para deixá-lo assim. Parte do componente se despedaçou. Não podemos deixá-lo aqui, pois o seu funcionamento está comprometido. Olha só o estrago nesse fusível. Não sabemos ainda o que aconteceu, mas isso é característico de uma passagem de corrente muito alta, algo proveniente de um curto. A ponte de diodos também foi afetada, esses dois. E aqui já temos uma pista, mas não vamos nos precipitar. Precisamos ir mais adiante. Então, vamos remover esses dois. Os capacitores, que ficam logo depois dos diodos, também foram danificados. Um deles explodiu. Vou retirar o outro também, porque provavelmente foi afetado. Fixados nesse dissipador, temos 3 transistores. Esse MOSFET sofreu dano. O que será que provocou tudo isso? Vamos remover esse componente. Vamos remover esse dissipador, para que você tenha uma visão melhor da placa e dos componentes. Vou retirar esse outro também. Acredito que agora ficou melhor. Antes de continuar aqui, deixa eu te mostrar uma coisa importante. Quando a gente começa a entender esse tipo de circuito, a gente sai do reparo e começa a pensar em desenvolver nossos próprios projetos. E é aí que entra a JLC PCB. Hoje eles oferecem um ecossistema completo. Você pode projetar, fabricar a placa e até montar com os componentes, tudo no mesmo lugar. E mesmo para projetos simples, como placas de 2 ou 4 camadas, eles têm um custo muito acessível, com fabricação rápida e qualidade profissional.
Se você quiser evoluir, eles também trabalham com placas de 6 camadas ou mais. E tem um detalhe interessante: se você nunca usou a plataforma, novos usuários recebem até $123 em cupons no primeiro pedido. Ou seja, dá para começar gastando muito pouco e testar seus próprios projetos na prática. Se você quer sair do nível de só consertar e começar a criar seus próprios circuitos, vale a pena conhecer a JLC PCB. O link está aqui na descrição. Agora sim, vamos continuar o reparo dessa fonte. O próximo componente é esse pequeno transistor, ou pelo menos o que sobrou dele. Não resta dúvida de que o problema aqui foi muito sério. Vamos retirá-lo. E aqui está, um transistor totalmente destruído, não identificável. E o problema não parou aqui. Esse diodo também foi danificado. Parece que temos mais um componente torrado aqui. Esse resistor aqui parece afetado, mas está bom. Quem realmente abriu foi esse menor. A trilha que ligava esse resistor ao transistor pequeno que explodiu também foi danificada. Depois a gente reconstrói. Um ponto importante: sempre que houver falha no primário, o ideal é remover os componentes suspeitos para evitar leitura falsa no circuito. Temos aqui cerca de 10 componentes danificados. E isso já diz muita coisa. Isso não é falha isolada. Isso é falha em cadeia. E normalmente vem de curto no chaveamento, perda de controle PWM, sobre tensão ou falha nos drivers dos transistores. Agora começa a parte mais importante. Não é só ver que queimou, é aprender a identificar isso. E sempre que possível, eu vou comparar com um componente bom. O primeiro componente que eu vou substituir é o termistor NTC. O original é o 5D11. Como eu não tenho aqui, vou usar o 5D9. Ambos têm 5 ohms a 25 graus. O D é o formato em disco e o número final é o diâmetro. 11 mm suporta mais corrente, 9 mm suporta um pouco menos. Estou usando esse aqui só para teste. Em uso real, o ideal é manter o mesmo tamanho original. Agora vamos medir. Era para marcar 5 ohms, mas está totalmente alterado. Isso acontece quando o componente sofre estresse térmico. Nesse caso aqui, ele está exposto. Comparando com um bom, aqui sim temos os 5 ohms corretos. Vamos para o fusível.
Ambos são de 5 amperes, 250 volts. Fusível bom, conduz. Fusível ruim, aberto. Esse aqui está queimado. Agora, vamos para o transistor MOSFET. O MOSFET é uma chave. Dreno, entrada, source, saída, gate, controle. Sem sinal no gate, ele deve ficar desligado. Vamos verificar dreno com source. O normal é não conduzir. Se houver condução, já indica defeito. Agora vamos verificar gate com source e gate com dreno. Tem condução onde não deveria. Está conduzindo entre gate e source, e gate e dreno. Esse MOSFET está em curto. Agora, olha esse aqui funcionando. Medimos dreno e source, não conduz. Toca o gate com a ponteira vermelha, carrega. Mede novamente, conduz. Agora vamos descarregar. Ponteira preta no gate, volta para o source. Parou de conduzir. Esse é o funcionamento correto. Chave eletrônica. Vamos para os diodos retificadores. Esse é bem mais simples de testar. O diodo em bom funcionamento só conduz em um sentido. Esses estão conduzindo nos dois sentidos. Estão danificados. Vamos substituir por esses aqui. Vamos para os capacitores. Esses capacitores não estão em curto. Mas veja, a sua capacitância está muito abaixo do que deveria. Esse é um capacitor de 470 microfarads. Está marcando um valor muito abaixo disso, tanto um quanto o outro. Temos perda de capacitância. Em fonte chaveada, isso é crítico. Vamos substituí-los por esses aqui. Para um capacitor de 470 microfarads, esses estão dentro da tolerância. Temos aqui um diodo de comutação rápida. Conduz em um sentido e conduz no outro sentido,
diodo em curto. Esse daqui está correto. Agora vamos repor esse resistor aqui. Esse resistor é verde, azul e preto. Deveria marcar 56 ohms. Está marcando aproximadamente 48 quiloohms, totalmente alterado. Esse resistor precisa ser substituído também. Não tenho um resistor de 56 ohms. Vou usar dois de 100 ohms em paralelo. Dessa forma, teremos 100 dividido por 2, algo em aproximadamente 50 ohms. Está dentro da tolerância. Vai funcionar perfeitamente. Esse outro resistor já pode voltar para o lugar dele. Nem todo componente queimado é visível. Nem todo aparentemente bom está saudável. Por isso, o teste elétrico é indispensável. E para você que está começando agora na eletrônica, sempre que possível, compare com um componente bom. Sempre testar, sempre comparar. Agora, uma situação real de bancada. Esse transistor perdeu a identificação. E isso acontece muito. Se você não tiver o diagrama elétrico do circuito, como resolver? Esse diagrama que você está vendo não é o diagrama exato dessa fonte, mas nos dá uma noção. O transistor usado no acionamento do MOSFET nesse diagrama é o KN2222A. Nessa fonte aqui, não daria certo colocá-lo diretamente, porque a sequência dos terminais são diferentes. Então, vamos fazer como na prática. Veja, aqui na placa, um pino no GND, um pino no gate e um pino recebendo tensão via resistor, exatamente como no diagrama. O emissor indo para GND, o coletor indo para o gate e a base recebendo tensão via resistor sempre que o MOSFET conduz. Então, pela posição e componentes ao redor, tudo indica que aqui é um transistor NPN de baixa potência também, mas não é o KN2222A, como está naquele diagrama. Aqui no circuito temos pino 1 indo para o GND, revela que é emissor. Pino 2 indo para o gate do MOSFET, revela que é coletor. E pino 3 do transistor indo para a source do MOSFET via resistor, revela que é o terminal base. Nesse caso, podemos usar o C945 ou C1815, que vai corresponder exatamente com o que encontramos no circuito. Então, vamos colocar o C945.
Já reconstruímos aquela trilha, acabamos de conferir todas as soldas que fizemos, mas antes de ligar, eu preciso devolver pelo menos o dissipador aqui dos transistores que fazem o chaveamento da fonte. O dissipador dos transistores já está no lugar. O conector da entrada de energia, o seletor de tensão. Só lembrando que estou usando lâmpada série para proteger os componentes que acabamos de substituir. E não funcionou. Mas calma, isso aqui é onde o aprendizado começa de verdade. Vamos conferir. Temos tensão na entrada, passando pelos diodos e chegando corretamente nos capacitores. Olha só, temos aqui aproximadamente 300 volts no primário, ou seja, o curto foi resolvido. A etapa inicial está funcionando, mas o circuito de standby não entrou em operação. E sem standby, essa fonte não liga. Isso aqui mostra algo importante. O problema não estava só no primário. O dano foi mais profundo. Mesmo refazendo essa etapa, a fonte continua inoperante. E isso é exatamente o que acontece na prática. Essa fonte tem mais de 10 componentes danificados. Isso não é um defeito simples, é uma falha em cadeia. Essa fonte ainda tem muito para revelar. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer que a gente vá até o final nisso aqui? Se você quer essa continuação, comenta aqui embaixo e deixa o like, porque isso me mostra que vale a pena ir mais fundo nessa análise. Essa fonte pode não compensar o reparo, mas ela é uma das melhores escolas que você pode ter. Aqui você aprende diagnóstico real, leitura do circuito, comportamento dos componentes na prática, e isso você leva para qualquer projeto eletrônico. A todos o meu muito obrigado, que Deus nos abençoe e até a próxima.